Galera, então, e aí tudo bem? Então, a aula hoje é a mais curta de todos, tá? Vou falar aqui dos aspectos tributários que estão relacionados à liquidação dos bens. O que acontece? Quando um dos cônjuges acabar recebendo mais bens ou direitos, então, do que ele tem, tá? Então, o que acontece? Com relação, vai depender tudo do regime de bens, tá? Olha só, é, desculpe, isso no regime da comunhão, né, parcial, poderia ser no caso também da união estável. O que eu menciono aqui? Olha só, deixa eu ver aqui com vocês. Ó. Então, a questão interessante é a seguinte: se o bem era particular, tá? E um dos cônjuges está recebendo esse bem particular, sem ele ter direito, o que vai acontecer? Deverá haver a incidência de imposto, tá? Já vou falar aqui se é do ITCMD ou do ITBI, tá? É, Desculpa, o que acontece? Nesses regimes de bens, a questão é o seguinte: quando um dos cônjuges receber um valor maior do que ele tem direito, um bem com valor superior àquilo que ele tem direito, vai haver a incidência sobre o excesso. Tá? Então, isso que é importante saber. Então, no caso do regime, se o bem era particular, a pessoa tinha zero para receber, tá bom? Zero para receber. O que vai acontecer nesse tipo de situação aí? é, Ela está ganhando o bem ali integralmente, né? Entendeu? Ela está ganhando o bem integralmente, então o que vai acontecer? Vai haver uma incidência, porque está havendo uma doação, na verdade, isso que é preciso de entender. Está havendo uma doação. Agora vamos imaginar que fosse um patrimônio lá de R$ 1 milhão. Um cônjuge acabou ficando com 800 mil, o outro com 200 mil. Daí vai haver uma incidência de imposto sobre esses 300 mil, que excedeu a parte que a pessoa tinha direito. Então é importante saber disso, tá? Nessa questão aqui relacionada à tributação. Então, eu mencionei, no regime da comunhão universal de bens, se a pessoa receber mais do que 50%, que ela tem direito de 50%, digamos, se ela acabasse recebendo algum bem que fosse reservado, fosse o único de um dos cônjuges, tá? Por exemplo, um direito que teve lá de uma indenização por danos morais. Se passar para o outro cônjuge, vai haver a tributação. Então, tem que cuidar com essa parte aí da tributação. Então, no momento que for realizado o divórcio, tá bom? Agora, qual que é o imposto que incide? É o ITBI ou é o ITCMD, tá? O que acontece? O ITBI, quando for feita uma doação, nesse caso aqui, do excedente com relação ao imóvel, não vai incidir. Por quê? O ITBI é chamado Imposto de Transmissão de Bens Imóveis e a sua incidência acontece quando existe alguma onerosidade, entendeu? Se houve um pagamento, houve uma permuta. Então, nesse caso, é que incide ali o ITBI. Caso contrário, não, vai incidir só o ITCMD, tá? Então, no caso aí dos bens imóveis, quando é feito um acerto por ocasião aí do casamento, ou mesmo eu menciono abaixo ali no caso de uma doação ao filho, vai incidir esse imposto, que é de competência estadual, tá? Ele vai incidir aonde esse imposto? Aonde estiver localizado o bem, tá? Então, isso que é importante saber. Por quê? Porque o divórcio poderia ser feito extrajudicialmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Rio Grande do Sul, o imposto sobre doações é de 3%. Tá? Então, o que acontece? Então, se as pessoas quisessem pagar menos impostos, iriam fazer um divórcio extrajudicial lá no Rio Grande do Sul. Não, não é assim, é no local. Então, incide o imposto no local onde está localizado aí o imóvel. Então, não é o ITBI, tá? Não incide ITBI, guarda bem isso, incide só o ITCMD nesse caso da doação, porque no momento da partilha está havendo uma vantagem ali superior àquilo que a lei determina com relação a esse bem. E o mesmo ocorre no caso que eu mencionei aqui, se for doado bem ao filho. Então, se o casal, olha só, e se o casal resolver doar o bem ali para o filho, qual o imposto que vai incidir? Veja, o filho nessa situação aí é um terceiro, vai incidir um imposto, daí vai depender da alíquota de cada estado, mas então vai também haver essa incidência do imposto do ITCD, tá? Que é o Imposto de Transmissão sobre Doações, também chamado de ITCMD, que é Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações. Mas como não tem mortes, tiram mortes, fica só doações, tá? Daí o seguinte, a pessoa recebeu o bem, isso precisa separar também, ela recebeu o bem, depois ela vai vender esse bem. O que acontece?
sobre o valor histórico, o valor que ela recebeu aquele bem, o valor superior, caso exista valor superior, que isso é a regra geral. Havendo um valor superior nessa venda, vai haver um ganho de capital. O que acontece? O vendedor, em virtude deste ganho de capital, vai ter que pagar o imposto de renda. Qual que é o valor do imposto de renda? Ele é progressivo, tá bom? Até 5 milhões é 15%, depois de 5 a 10 milhões é 17,5% e assim vai. É um imposto, então, que ele é progressivo, vai depender muito aí do valor do bem, tá? Então, por quê? Porque esse bem já passou para a pessoa. Depois ela vai fazer a venda. Por isso que vai incidir. É, nesse caso que eu estou mencionando aqui, é o imposto de renda. Por quê? Porque daí está havendo uma venda. Esquece de TCMD daí, porque não é doação. Não é doação. Então, a doação é um ato a título gratuito. Então, nesse caso aqui, quando o imóvel já passou para a pessoa, ela for vender, vai incidir o imposto de renda para o vendedor e o comprador terá que pagar o ITBI, o imposto de transmissão desses bens imóveis, porque daí tem um caráter oneroso, olha, ele está pagando. Então não se confundem as duas situações. Não existe, olha só, o que as pessoas acabam confundindo é o seguinte, não pode incidir ao mesmo tempo o ITCD, que é o Imposto sobre Doações, e o ITBI, porque são duas situações distintas. Uma é a título gratuito, a outra é onerosa. Quando incide um, não incide o outro. Então não pode incidir ITBI e ITCMD, ITCD. Se fosse causa-mortes também, mesma situação. Vou falar lá para frente da questão relacionada a inventário, partilha e tudo mais, mas é a mesma situação. Se vai incidir esse imposto de causa-mortes, não incide em ITBI. Ou é um ou outro, guarde isso, tá? E o ITBI sempre, quando for a título oneroso. Quando for a título gratuito, uma liberalidade, uma doação, um imposto causa-mortes, em virtude da morte de alguém, não incide o ITBI, tá? Guarda isso. É, Agora, eu menciono aqui, essa é a principal parte da apresentação. Eu posso dizer para vocês aí a mais complicada, com relação às cotas sociais. Olha que interessante, né? Na aula anterior eu tratei da questão das cotas sociais, da partilha do casal. Então, quando essas cotas sociais se comunicarem, pertencerem 50% a cada um dos cônjuges, mesma coisa das ações, a companhia é fechada, aberta, o que acontece? Metade de um cônjuge, metade do outro. Bem móvel, tá? E material. Lembra da natureza jurídica. É, então vamos pegar o caso de uma sociedade limitada. Aquela sociedade limitada, o que acontece normalmente? Tem lá no contrato social, capital social, 10 mil reais, 20 mil reais. São três sócios, um com 10 mil, cada um dos outros dois com 5 mil reais. O com 10 mil reais é justamente o cônjuge que aí está se divorciando, então metade das cotas tem que dar para mulher. Então é o seguinte, esquece dos 10 mil reais, se a sociedade tem 10 anos, o capital social é igual ao patrimônio só no momento da Constituição, depois ele varia. E é o que normalmente, então aqui é a regra geral, que estou dizendo seria uma exceção ter você pegar o valor nominal do capital social. Então esquece aquele valor nominal do capital social, o que interessa é o percentual. Então é 50% de participação naquela sociedade. O que vai acontecer? Foi feita uma avaliação da sociedade, vale R$ 1 milhão. Sobre esse R$ 1 milhão, 500 mil reais, então, vamos imaginar que a mulher fosse a sócia, 500 mil reais da mulher. O marido tem 250 mil reais. O que acontece? O marido continua, olha só, o marido continua sendo sócio, mas a mulher vai receber, chegou essa apuração dos haveres, ela vai receber 250 mil reais, tá? Entre a diferença dos, olha só, houve um ganho de capital. Olha, aquelas cotas de 10 mil reais que foram constituídas no início, hoje elas estão valendo 500 mil reais. Só que a mulher está retirando 250. Então, vai incidir imposto de renda, teria que fazer uma atualização monetária do valor dos 10 mil reais, não vai dar um valor tão alto, mas vamos imaginar aqui, a grosso modo, pegar esse valor de 10 mil reais. O que acontece? Tem um ganho de capital ali de 240 mil reais. Sobre esse ganho de capital de 240 mil reais, vai incidir imposto de renda, tá bom? Então, é importante tomar conhecimento disso daí. Por quê? Porque houve, na verdade, nesse tipo de situação aqui, como as cotas estão ficando, né, para a mulher, está sendo paga a parte dela,
tá? O que vai acontecer aí? É, ela está retirando a participação dela na sociedade, então vai incidir o imposto. Então é importante saber disso daí. Quando é que não incidiria esse imposto? Se ela virasse, então, sócia. Se ela virasse acionista daquelas cotas, porque ela tem direito a 50%, então se ela virasse sócia. Olha, problema esse aí, hein? Complicado. Então, com relação a essa parte tributária, é isso que eu tenho a dizer para vocês, tá? Porque essa parte tributária, quando eu me refiro aqui à questão da liquidação, da partilha dos bens entre o casal. Ah, e se o marido doasse as cotas sociais para a mulher? Daí incidia o imposto sobre doações, de 4%. E iria também incidir o imposto de renda sobre o ganho de capital dessas cotas sociais, fora o imposto sobre doações. Eu entendo, que nesse tipo de situação aí incidiria. Por quê? Porque um imposto é de competência estadual, o outro é de competência federal. Então, haveria uma incidência aí em virtude, né, deste ganho de capital, porque o bem aumentou, teve um aumento no seu valor. Iria haver, então, a incidência também do imposto de renda sobre o ganho de capital, fora os 4% relacionado aí do imposto sobre doações, tá bem? Então, é isso por hoje.